Hoje eu vou falar para vocês sobre disfunção erétil psicológica ou psicogênica, que é uma causa muito comum de impotência sexual. Eu vou trazer para vocês alguns tratamentos que funcionam para melhorar esse tipo de disfunção erétil. Te liga no último tratamento, que esse é o mais impactante. Ele não é um tratamento muito usual, mas também é um tratamento que resolve o problema da disfunção erétil psicogênica. Eu sou o Dr. Rossol, sou médico urologista especializado em saúde sexual masculina. A maioria dos pacientes que têm impotência psicológica são pacientes jovens, mas pacientes de todas as idades podem ter disfunção erétil psicogênica ou psicológica. E como é que isso acontece? É a ansiedade de performance. Na hora de ter a relação, se o paciente tem alguma coisa na cabeça dele que está transtornando ele, gerando uma ansiedade de performance, aquela dúvida se ele vai conseguir manter a ereção boa até o final, pode gerar uma descarga de adrenalina, que é produzida nas adrenais. E essa adrenalina é uma substância, é um produto vasoconstritor, que fecha os vasos sanguíneos e isso faz com que o sangue não entre bem dentro do pênis. Então é um problema que é psicológico, mas ele também é bioquímico. Muitas vezes o paciente não se dá conta disso na hora que vai ter a relação, mas é tudo isso que está acontecendo no corpo do paciente. Quando esse paciente me procura com disfunção erétil e eu suspeito que tenha um componente psicológico associado, eu sempre tento esmiuçar mais a história na anamnese desse paciente para saber se realmente ele tem um problema que é psicológico. E o perfil normal desses pacientes é o seguinte: é um homem jovem, ele não tem nenhuma comorbidade, ele não tem diabetes, ele não tem pressão alta, ele não usa medicamentos para depressão nem para ansiedade, ele não tem problema nenhum. Ele simplesmente me refere que em algumas tentativas de relação ele não desempenhou bem, ele não teve uma ereção firme até o final e está apavorado porque ele está com medo de nas próximas relações falhar de novo. Feita a anamnese, normalmente o que eu faço com esses pacientes é fazer uma análise laboratorial para ver como é que está o perfil hormonal, a testosterona e os outros hormônios desse paciente. É a avaliação que a gente faz padrão para todo paciente que tem disfunção erétil. E na primeira consulta já eu prescrevo algum medicamento para esse paciente. Se for um paciente jovem, eu normalmente prescrevo 3 ou 4 tipos de medicamentos ansiolíticos, medicamentos para a ansiedade. E esses medicamentos, eles não alteram libido e ajudam no desempenho, tirando aquela ansiedade de performance que na hora da relação bloqueia o paciente. Somente com esses medicamentos, geralmente eu utilizo um só desses 4, a gente consegue ter um bom resultado ao longo de 2, 3 meses de tratamento. O segundo tratamento que eu também indico para os meus pacientes é um acompanhamento psicológico. Mas isso não é um acompanhamento com qualquer psicólogo ou psicóloga. Eu indico um psicoterapeuta sexual, que é um profissional treinado para esse tipo de problema e que vai saber desenvolver uma abordagem que vai fazer o paciente tirar esse problema que ele criou, que ele tem na sua cabeça e que vai fazer ele performar melhor nas próximas relações. Eu normalmente indico um profissional que trabalha conosco aqui na clínica, que tem uma formação em psicoterapia sexual. Esse profissional vai saber abordar esse paciente de uma forma cognitiva, comportamental, vai ensinar a ele exercícios para ter controle de ereção e de ejaculação, e esta abordagem ela também tem um efeito muito positivo. Eu tenho indicado para vários pacientes esse tratamento com psicoterapia e o resultado tem sido muito bom. Este ou esta psicoterapeuta sexual tem contato direto comigo e a gente normalmente acompanha conjuntamente esse paciente
para tentar sempre ter o melhor resultado. Tá gostando da história que eu tô contando? Dá um like aí que eu vou te trazer novas histórias como essa. Um outro tratamento para paciente que tem impotência de causa psicológica é um exame, é o ecodoppler peniano com teste de ereção. E o que é isso? É um exame que nós realizamos aqui na clínica, que pode estar muito bem indicado para o paciente psicogênico. Esse paciente muitas vezes já procurou inúmeros outros urologistas e ninguém indicou o ecodoppler para ele. E por que o ecodoppler é um exame que pode ser tratamento para esse paciente? É porque quando a gente faz um ecodoppler num paciente psicogênico, na maior parte das vezes, na hora do exame, a gente injeta um medicamento vasoativo para provocar ereção no pênis dele e ele fica com uma ereção muito boa, uma ereção normal. O paciente até na hora fica impressionado com a qualidade, com a rigidez que ele teve naquele momento do exame. Então, a gente, na hora do exame, mostra para o paciente na tela a normalidade da vascularização do pênis dele, mostra a entrada de sangue dentro do pênis dele, que o sangue está entrando bem dentro das artérias cavernosas. A gente consegue mostrar ali na imagem do exame que o pênis dele não tem fuga venosa, não tem aquela disfunção venoclusiva. E com isso, a gente consegue mostrar para o paciente que o pênis dele está normal, que o pênis dele não tem problema orgânico nenhum, que a vascularização do pênis dele está normal. E isso, muitas vezes, já trata o paciente. Porque ele, sabendo da sua normalidade, ele vira a chave e ele passa a ter a concepção de que está tudo bem e daí na próxima relação ele já vai mais tranquilo, sabendo que tudo está funcionando perfeitamente bem. Então o ecodoppler peniano é um exame, mas que dando normal é um tratamento. Esse exame vai tratar o paciente. O exame de ecodoppler é realizado por médicos urologistas que são especializados em andrologia e eu recomendo que o paciente deva fazer com um especialista e isso é o que vai ajudar. Eu sempre falo para meus pacientes que a melhor coisa para o paciente que tem disfunção erétil é consultar com um andrologista, que é o médico que vai ter a melhor abordagem, vai fazer o diagnóstico mais rápido, mais preciso e o paciente vai encurtar tempo. Ele vai pegar um atalho para logo resolver o seu problema da sua disfunção erétil. Muitos pacientes psicológicos já vão se curar do seu problema, só com o exame. Mas, na sequência disso, eu vou falar para vocês um outro tratamento que esse paciente pode utilizar, que é o medicamento injetável, que ele experimentou no momento do exame. Então, se ele teve uma boa ereção com um medicamento injetável, que geralmente é um paciente que já utilizou medicamentos orais antes e não teve bom resultado, ele tem essa possibilidade de continuar usando o medicamento injetável no pênis, que é um medicamento que tem uma ação muito melhor, um resultado muito melhor que o medicamento oral. Então, esses pacientes, uma forma de a gente resolver o problema deles é já usar um medicamento injetável. Pô, doutor, mas é um tratamento muito invasivo, eu tenho medo de injeção, tenho medo de agulha. Vejam que essa preocupação alguns pacientes têm, mas a vasta maioria, devido ao fato de estar sofrendo com disfunção erétil, aceita começar a usar o medicamento injetável e começa a utilizar, sendo que é uma agulha bem pequenininha, aquela agulha de insulina, numa seringa também bastante pequena, e os pacientes às vezes têm um pouco de dificuldade na primeira, segunda aplicação, mas depois a vasta maioria utiliza sem problema algum. E o que é mais importante sobre o medicamento injetável? O medicamento injetável nesses pacientes psicológicos, o paciente não vai ter que usar a vida toda. Ele vai usar por um período. Pelo período que ele vai reforçando a sua ereção, tendo boas ereções, melhorando a sua performance e com o tempo a gente vai desmamando esse paciente da injeção. A gente vai começar a tirar a injeção, a gente vai começar a diminuir a dose, o paciente vai tendo sempre uma boa recuperação, uma melhor ereção a cada vez que ele vai usando e a gente vai tirando a dose, diminuindo a dose,
até que chega um ponto que esse paciente recupera a sua ereção normal sem aquele componente psicológico, adrenérgico da ansiedade. E esses pacientes também têm um bom resultado, um excelente resultado com o uso da medicação. E agora chegou aquele tão esperado momento que eu ia contar para vocês o tratamento aquele mais invasivo, que é um tratamento que a gente também pode indicar para pacientes psicogênicos, psicológicos, que têm disfunção erétil a longo tempo, que é o implante de uma prótese peniana. Alguns vão dizer assim, pô doutor, mas é um tratamento muito invasivo, é um tratamento que ele é definitivo, depois que colocar uma prótese não tem como voltar atrás. É isso mesmo, a prótese peniana é um tratamento que depois que o paciente chega nesta etapa de tratamento, não tem como depois tirar a prótese e voltar a fazer outros tratamentos para disfunção erétil. Depois de colocar a prótese, o que o paciente pode fazer é somente trocar por uma outra prótese ou mudar de prótese. Isso ele pode fazer. Mas a prótese, sim, é um tratamento definitivo que a gente pode eventualmente indicar para pacientes psicológicos. Eu, esse ano, fiz 2 cirurgias em pacientes jovens, 35 e 42 anos, com disfunção erétil psicogênica de longa data. Esses pacientes tinham um sofrimento já de terem perdido relacionamentos, de terem estado com depressão, tudo por causa da disfunção erétil. Eram pacientes que tentaram inúmeros outros tratamentos para tentar ter uma boa ereção e nada funcionou. Nestes 2 casos, eu conversei com os psiquiatras que acompanhavam esses pacientes. E os psiquiatras foram bem firmes ao me afirmar que a solução para esses pacientes era realmente o implante de uma prótese peniana. Então, devido à análise de cada caso e também nesta conversa com os psiquiatras desses pacientes, eu concordei em colocar uma prótese peniana. Nos 2 casos, um paciente colocou uma prótese maleável e o outro paciente colocou uma prótese inflável. Os 2 eles já estão no acompanhamento de 3, 6 meses após a cirurgia e estão muito felizes. A prótese resolveu o problema deles, mas a gente não indica habitualmente esse tratamento para todos os pacientes que têm disfunção erétil psicológica. A gente sempre indica depois de fazer uma análise muito minuciosa, muito específica do caso e indicar quando realmente não existe outra solução. Por isso é muito importante essa abordagem multidisciplinar, o médico urologista mais o psicoterapeuta sexual ou psiquiatra do paciente, para a gente ter um diagnóstico bem formado e a gente poder oferecer esse tratamento para o paciente quando ele realmente está bem indicado. Não é todo paciente que tem disfunção erétil psicogênica que a gente indica prótese peniana, somente em alguns casos selecionados. Tá gostando desse conteúdo que a gente está passando para vocês? Então se inscreve no meu canal que toda semana estamos publicando assuntos novos referente à sexualidade masculina.